logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os internautas com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a todos os internautas pelos comentários, pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Muito obrigado a cada um de vocês e quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal. Eu agradeço a todos que estão se inscrevendo no meu canal. E a lição de hoje é a lição de número 11. O discípulo de Jesus e o serviço cristão. É o que nós vamos estudar nessa lição de 10 de junho de 2018. Os tópicos desta lição: destacar, refletir e mostrar. O objetivo da primeira parte da lição, do 1 a 3, ressaltar que devemos honrar a Deus por meio do trabalho. Nessa lição nós vamos entender sobre os trabalhos que nós fazemos, o trabalho secular e os trabalhos na casa de Deus. Gostaria que você fosse até o final dessa lição para melhor compreensão. O 1 diz assim: honrar a Deus por meio do trabalho. O trabalho está presente na realidade humana antes mesmo do pecado. Quando Deus formou o homem, o abençoou com a capacidade de se relacionar com Ele e o nomeou como mordomo e regente de toda a criação. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Então, meus queridos, o trabalho está presente na realidade humana mesmo antes do pecado. Nós olhamos que Deus colocou o homem ali para cuidar do jardim. Ele disse: aí sujeitai e dominai. Todas as esferas de trabalho legítimo procedem de Deus. As pessoas não somente tinham a oportunidade de testemunhar para Deus em suas atividades diárias, mas ao fazerem as suas tarefas com competência e apreço, estão envolvidos ou envolvidas no culto e glorificação a Deus. Então, o meu trabalho, se eu faço o meu trabalho com dignidade, seja eu empresário, seja eu comerciante ou comerciário, patrão ou empregado ou dona de casa, se nós fazemos com dedicação o nosso trabalho como cristão, nós estamos também adorando a Deus através dos nossos afazeres diários. 1.1 A importância do trabalho. Ao colocar o homem no jardim do Éden, o Criador lhe designou um trabalho próprio para o corpo e a mente, isto é, lavrar e guardar o jardim que Deus havia preparado. Portanto, o trabalho desenvolvido pelo ser humano era feito. Então, antes que Adão caísse em pecado, antes que Adão entrasse pelo caminho da desobediência, Deus já tinha designado a ele o trabalho. O trabalho acompanha, meus queridos, o ser humano. A própria Bíblia diz que aquele que não trabalha, Paulo chegou uma hora que ele viu que tinha muita gente aproveitando dos verdadeiros cristãos, que tinha tudo em comum, e eles viviam juntos ali com singeleza de coração, mas Paulo notou que tinha alguns irmãos que estavam aproveitando da situação, não estavam trabalhando. Então ele disse: olha, da agora para frente, quem não trabalhar também não coma. Então nós não podemos estar criando vagabundos ou sustentando vagabundo. Então, aos cuidados de Adão e Eva, foi confiado o jardim para o lavrar e guardar. Deus confiou essa tarefa a Adão e Eva. O método de educação instituído a princípio do mundo deveria ser para o homem o modelo durante todo o tempo subsequente. Todo o tempo que vem, todo o tempo que nós estamos vivendo, nós temos que estar dedicado ao trabalho. Trabalhe com inteligência, meus queridos.
Tem gente que morre com 90, 100 anos, trabalha a vida toda, mas não sai daquela situação. Então é por isso que nós precisamos descobrir e investir. Nossos pais temos investido em nossos filhos, para que ele faça a diferença nesse mundo em que vivemos. Então o cristão, ele precisa ter dedicação em tudo. E os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, nós pais temos por responsabilidade acompanhar ele no desenvolvimento escolar, para que ele amanhã seja uma pessoa que venha contribuir com seu sucesso e também com a sociedade. Assim, já em Gênesis, o livro dos princípios, encontramos a semente do ensino de Paulo em suas epístolas acerca de como o discípulo de Cristo deveria encarar atividades profissionais e a relação entre patrão e empregado. Nós vamos estar falando sobre isso. O cristão não é escravo, mas o cristão é exemplo. Na empresa em que o cristão trabalha, ele tem que ser bênção naquela empresa. Ele não pode ser igual a aquelas pessoas que não têm conceito dentro da empresa. Então o cristão precisa ser conceituado dentro da empresa que ele trabalha. O discipular visa o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. 3 coisas que nós precisamos agrupar. Desenvolvimento harmônico das faculdades físicas. 1.2. Trabalhar com excelência. Encontramos na Bíblia que enquanto estivermos trabalhando, devemos obedecer ao chefe ou supervisor como a Cristo. Trabalhar como servo de Cristo, prestando serviço como ao Senhor e sabendo que seremos recompensados pelo Senhor. Efésios capítulo 6, 5 a 8. Então, nós cristãos, nós temos uma responsabilidade não somente na igreja. Nós temos uma responsabilidade no mercado de trabalho, onde nós desempenhamos a nossa função. Se nós desempenhamos a nossa função de maneira que agrada a Deus, então nós também estamos servindo a Deus. Eu quero que os meus internautas compreendam que não só estamos servindo a Deus, como quando estamos na igreja. Existe esse paradigma que precisa ser quebrado. Muitos líderes, muitos ministros querem as pessoas todo dia na igreja. A função do pastor é outra coisa. O pastor sim tem que estar todo dia na igreja, se assim ele deixar sentir que se deva comportar. Agora, os membros da igreja, eles têm obrigação com a família, ele tem obrigação com os filhos, ele tem obrigação com a sociedade. E então, ele, por exemplo, não pode. Tem pessoas que estão todos os dias no culto, mas nós não podemos obrigar que eles assim façam. Tem que ser uma coisa voluntária, por graça. Você não pode deixar a sua família com um problema e ir para a igreja, que o teu problema não vai resolver, porque a verdadeira igreja, ela nasce dentro do lar. A harmonia do lar, se você colocar o teu lar nos padrões bíblicos, nos padrões do ensinamento de Cristo, da Bíblia, o que você vai ter? Você vai ter gerações exemplares nessa sociedade perversa. Agora, se você for igrejeiro e não cuidar da sua casa, você não está conseguindo agradar nem sua família. Você pode estar agradando o pastor, mas você não agrada a sua família nem agrada a Deus, porque você precisa que as coisas estejam uniformizadas. A minha fé, a minha maneira de servir a Deus não pode deixar espaço, brecha para que o inimigo possa estar trabalhando. O trabalhador, seja ele patrão ou empregado, trabalha para ver suas necessidades supridas. Meus queridos, Deus diz: vai viver do suor do teu rosto. E o suor do teu rosto significa o quê?
O trabalho humano, o trabalho que nós vamos fazer para nos sustentar, viver no suor do teu rosto, viver com dignidade. E esse é o papel do cristão, viver com dignidade. Os seus patrões precisam ter orgulho de você estar lá, você está crescendo. Ah, mas o patrão é ruim, é isso e aquilo. Trabalhe como servo de Cristo, amanhã aparece outra oportunidade, você vai para outro emprego. Mas que você deixe a porta aberta ali, que você ali deixe o exemplo de cristão. Essa é a nossa função. Como cristão, esse é o nosso papel. Por onde passar, nós temos que deixar a porta aberta e deixar o exemplo de cristão. Devemos obedecer ao chefe ou supervisor como a Cristo. Quando você está servindo ao homem, no teu trabalho, naquele trabalho que você é remunerado por ele, você tem que fazer como você estivesse fazendo a Cristo. Você que é balconista e vai atender numa empresa, quando chega um cliente, você tem que atender a ele como que Cristo tivesse chegado, e você vai prestar um atendimento de alto padrão, com responsabilidade, como que estivesse atendendo a Cristo. O trabalho feito sob a orientação ou supervisão de alguém em posição hierárquica acima da nossa, num contexto terreno, deve ser feito como sendo oferecido ao Senhor. O que quer que o discípulo de Jesus faça deve ser feito como ao Senhor. Então nosso papel no lar, nós temos que agradar aos filhos como que nós estivéssemos fazendo ao Senhor, a nossa esposa ou vice-versa. A convicção do trabalhador cristão é de que cada uma das peças de trabalho que produz deve ser bem executada como para mostrar a Deus. Vou fazer um trabalho, eu quero fazer ele bem bonito para mostrar para o meu líder, para mostrar para a minha professora, para mostrar para a minha esposa na minha casa. Mas eu devo estar fazendo aquilo com tanto cuidado, com tanto carinho, como que eu fosse apresentar aquilo a Deus. 1:3. No período da Reforma Protestante, no século XVI, tanto Lutero como Calvino sustentaram que o ser humano também cumpria sua vocação e chamada de Deus, sendo útil à sociedade por meio de seu trabalho, desfazendo assim a ideia em distinguir entre o sagrado e o secular. Então muitas pessoas, você está trabalhando, claro que você tem que congregar, meu querido irmão, eu não estou dizendo para você não congregar, mas você tem que administrar trabalho e igreja, tudo dentro de uma administração. Eu já falei em outras aulas aqui, o trabalho digno que você faz, não que você esteja atendendo lá vendendo bebida alcoólica e apenas por emprego. Sai dessa, meus queridos, ou você crê em Deus ou não crê. Se você vai vender bebida alcoólica, você não pode nem evangelizar. Chega uma pessoa, se embriaga ali na tua frente, você está vendendo bebida que embriaga. É a mesma coisa que você está vendendo droga. O cristão não pode vender bebida alcoólica. Essa é a minha visão. Eu tenho o meu hotel, por exemplo, quem quiser cerveja, come fora. É uma coisa minha. Mas eu prefiro não vender cerveja. Eu não quero oferecer nada a alguém a troco, né, de dinheiro, contrapartida do meu serviço, algo que vai lhe prejudicar. Então é por isso que nós, como cristãos, nós precisamos ter cuidado. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Paulo dizendo isso aos Colossenses. Então, meus queridos, nós precisamos entender todo o serviço que nós fazemos como que estivesse fazendo a Cristo. Então, como cristão, eu não posso vender bebida alcoólica. Isso na minha visão. Meu canal não é canal de doutrina. Nós encontramos muitos cristãos vendendo cerveja, vendendo pinga e vendendo um monte de coisa. Agora eu pergunto para você, como cristão, Paulo diz que o nosso trabalho, nós temos que trabalhar como que estivesse servindo a Deus. Servindo aos outros como servindo a Deus. Você tinha coragem de servir bebida alcoólica para Jesus, para Deus? Que traz tantos mal. Nós vemos que depois da droga, eu nem sei se o álcool não está em primeiro lugar, tem destroçado família inteira, mortes.
assassinatos e mais assassinatos atrás do álcool, que eu como cristão estou vendendo álcool. Eu posso falar isso porque na minha empresa não se vende bebida alcoólica, só que é coisa minha, porque eu quero trabalhar, eu quero atender os meus clientes como eu estivesse atendendo a Cristo, como Cristo estivesse dentro do meu estabelecimento. Eu tenho dado algumas aulas, eu tenho falado sobre isso. Quem quiser sobreviver no mercado de trabalho hoje tem que vender satisfação. O cliente tem que estar satisfeito de estar na tua empresa. Se você não coloca o cliente em primeiro lugar, seja qual tipo de empresa que você está fazendo, você está fadado ao fracasso. Se você tem funcionários que não estão treinados para atender, para vender satisfação aos clientes, você está fadado ao fracasso, a não ser que você troque aquele funcionário que é uma peça que está atrapalhando. Na minha empresa, eu estou aproveitando a aula e estou dando aí um pouco de uma aula sobre empreendedorismo, sobre como se comportar no mercado de trabalho. Na minha empresa, eu treino meus funcionários. Eles precisam se adequar a vender satisfação em todos os departamentos da empresa. Porque vendendo satisfação, você vai continuar tendo aquele cliente. Então presta nisso. Muitos pastores têm perdido muitos membros na igreja, porque eles pegam uma linha dura da Bíblia e acreditam que é do jeito deles. Muitos deles parecem um rei de antigamente. Ele chega, ele muda na hora. Ele tem um estatuto, ele tem uma diretoria, mas ele não consulta a diretoria. Ele é o poder soberano. Ele diz: de hoje em diante vai ser assim. Daqui para frente eu não aceito mais isso, e se fizer eu vou disciplinar, vou tirar fora de comunhão. Para que tu quer diretoria, pastor? Eu pergunto, para que tu quer diretores na tua igreja? Meus queridos, eu tenho assistido isso, não sei se você tem assistido isso também. Esse assunto eu peço aos professores que não ensinem dessa forma dentro da igreja. Se eu vou dar uma aula na igreja, eu vou me pautar dessas coisas. Aqui é porque eu quero alertar todos. Pastor chega e muda. Pastor muda. Hoje ele pensa uma coisa, mas ele chega e fala no púlpito já: agora para frente vai ser assim. Quem fizer isso vai ser disciplinado. Eu pergunto, para que essa igreja precisa de diretoria? Para que precisa de conselho? A diretoria é um conselho. Eu já fiz parte de várias entidades. E sempre, eu como presidente de entidades, sempre chamei meus diretores e consultei. Devemos fazer assim? E aí levamos para aprovação. Escutamos e ouvimos. Meus queridos, nós temos região em que o obreiro, ele tem que ficar calado, ele não pode falar nada. Ele quer ajudar, mas as pessoas têm ele como desobediente, pessoas que querem fazer rebelião. É isso que está nas cabeças de muitos líderes. Quando um membro quer ajudar, ele não entende, não consegue compreender. Por quê? Porque não tem diálogo. Então, meus queridos, é possível uma dona de casa cozinhar uma refeição como se Jesus Cristo fosse comê-la? Ou fazer a limpeza geral da casa como se Jesus Cristo viesse a ser o hóspede de honra? É possível para professores, educadores, de crianças, para balconistas, atendentes, atender o freguês como se cada casa servisse a Jesus Cristo? Acabei de citar há pouco. É possível, minha irmã, preparar a comida para seu esposo como a Cristo? Limpar a casa como que Cristo fosse a sua visita? Todo membro do corpo de Cristo é responsável pelo desenvolvimento das diversas atividades da igreja local, visando a edificação e a glória de Deus. Isso está na verdade aplicada. A verdade aplicada traz esse conceito para nós. Então todos nós somos responsáveis. Se você é exemplar no trabalho, se você é exemplar no seu lar, com a sua família, você vai fazer com que a igreja cresça, porque você é uma bênção. Se você é bênção em casa, se você é bênção na sociedade, também você é bênção na igreja. Ainda no dia de hoje, muitos cristãos têm a ideia de que alguém só pode servir a Deus dentro da igreja.
Eu vim ensinando para vocês, irmãos. Cuidado para não ser idolatria. Pessoas estão todo dia na igreja, mas não conseguem guardar a palavra de Deus. São ouvintes. Tiago diz, meus irmãos, eu não quero que vocês sejam apenas ouvintes. Eu quero que vocês guardem a palavra. Objetivo da segunda parte da lição. 1 a 3. Refletir sobre a importância de cada membro do corpo de Cristo na edificação da igreja. Então é preciso fazer uma reflexão. Irmãos, nós somos irmãos, nós somos uma família. E na igreja nós temos púlpitos em que os próprios obreiros estão divididos. Não são amigos, apenas são companheiros de tribuna. Mas o que falta? Reuniões entre esses homens que ocupam cargo de liderança, cargo de influência na igreja para ganhar alma, para discutir, debater e conversar como amigo. Esse ponto nós vamos ver a importância de cada membro no corpo de Cristo na edificação da igreja. O 2 diz assim, serviço visando a edificação da igreja. Nesse tópico, refletiremos sobre a importância da participação de cada membro do corpo de Cristo na edificação da igreja. Meu irmão, você é importante. Deixa de se autodesvalorizar. Tem pessoas que dizem, eu não sirvo para nada, eu não faço nada na igreja. Meus queridos, se você ora, se você participa do culto, você já está fazendo alguma coisa. Um papel importante dos evangelistas e pastores na igreja é de ajudar cada membro do corpo a se encontrar no seu devido lugar e prepará-lo no desempenho do seu serviço. Nós encontramos lá no tempo de Eliseu, escola de profetas. E as nossas igrejas têm reunião de obreiros, mas não são escola de obreiros. Nós precisamos ensinar os obreiros local. É o papel do evangelista, é o papel do pastor na igreja, de ajudar cada membro a se colocar no seu lugar, a encontrar o seu devido lugar. Tem pessoas que não sabem encontrar, mas todos são peças fundamentais na igreja. É importante. São tudo pessoas que estão ali para desempenhar sua função na igreja. 2 e 1, ainda há serviço a ser feito. No tempo da reconstrução dos muros de Jerusalém, após o retorno dos judeus do cativeiro, a partir do reinado de Ciro, rei da Pérsia, foi fundamental a participação de todos os que estavam em Jerusalém na época de Neemias. Então, meus queridos, o povo tinha sido levado cativo, ia passar 70 anos fora de suas terras, que muitos que foram levados, morreram na Babilônia. E agora Neemias conversa com um cidadão de Jerusalém e ele conta a situação. Neemias entra numa tristeza tão grande, meus queridos, a ponto do rei notar e o rei dizer, você está triste, você não é assim. Meus queridos, o pastor conhece as suas ovelhas. Você tem dado um abraço, pastor, nas suas ovelhas? Você tem algumas vezes descido da tribuna e lá à frente para pegar na mão de cada irmão que participa da tua congregação? Você tem visto a situação de cada um? Você tem chorado? Você tem procurado resolver? Você não tem o direito de perguntar sobre situações na qual você não pode ajudar. Mas Neemias perguntou. E quando ouviu a resposta, entrou em tristeza. E daí procurou um meio para ajudar, para tirar o povo daquele problema. Perfil de um verdadeiro líder. Enquanto estivermos debaixo do sol, sempre haverá trabalho a ser feito. O trabalho não acaba, meus queridos. Os capítulos 3 e 6 de Neemias detalham a reconstrução dos muros e das portas num contexto de dedicação, participação e vigilância. Nós ignoramos nossos membros, nós não temos coragem de sentar com eles para entender, para descobrir até qual é a sua verdadeira função na igreja. Nós o criticamos em vez de nós ver se ele quer ajudar ou se quer atrapalhar. Então, meus queridos,
palavras de encorajamento. Eu preciso de palavras de encorajamento. Todos precisam. Vê como está seu pastor. Você que é mesmo. Nós falamos muito da liderança. Mas como você tem se comportado com seu pastor? Você tem lá, dar um abraço nele sincero. Não de puxa saco. E dizer o quanto você ama, o quanto ele é importante para você. Isso é palavra de encorajamento. Você encoraja teu líder, como vice-versa. Então, na palavra de encorajamento estava união entre eles, porque tinha ameaça, mas eles precisavam de empenho. Eles tinham liderança. Então, meus queridos, sem liderança nós não vamos chegar a lugar nenhum. 2.2, aperfeiçoamento para serviço. Vemos que há uma ação divina e humana. Jesus Cristo dá dons à igreja visando o aperfeiçoamento dos santos. Meus queridos, nós temos que ser úteis à sociedade. Se todos se unirem para ajudar na cidade, nós não teremos pessoas indo para outra cidade porque está desprovido. Aqui diz assim, J. Armitage Royston, reitor da Westminster e erudito, escreveu que esse texto dá a ideia de levar os santos a tornarem-se aptos para o desempenho de suas funções no corpo. Desse modo, se verifica que o aperfeiçoamento não é um fim, mas tem o propósito de habilitar cada um para o desempenho do seu serviço. Meus queridos, Deus deu dons à igreja, cada um para desempenhar a sua função. Tem pessoas que recebem dons, meus queridos, mas é ele que vai ter que administrar esses dons que o Senhor deu. Quando o Senhor deu os talentos, deu 5, 3 e 1, aquelas pessoas tiveram que administrar os talentos. Então, para a boa obra, a avaliação de desempenho é universal. Onde quer que nos encontramos, sempre haverá quem nos avalie. Haja visto uma tendência generalizada do ser humano em avaliar e julgar o desempenho dos seus semelhantes. Você pensa que você não é avaliado na igreja? Nós avaliamos nosso pastor, nossos líderes nos avaliam, na empresa nós somos avaliados. Então, meus queridos, isso é uma coisa universal. 2.3, todos devem participar. Cada um de nós pode participar, pois a nossa capacidade vem de Deus. Deus opera como constatamos em Neemias. Mas nós somos cooperadores de Deus. Você é cooperador de Deus? Nós temos que ser, meus queridos irmãos. Nós precisamos ser. É interessante a postura exemplar dos membros da igreja da Macedônia, pois primeiro se colocaram à disposição do Senhor e depois à disposição da liderança da igreja. Na parábola dos talentos, assim que o Senhor partiu, logo alguns servos já começaram a agir. Indica prontidão e senso de urgência. Então, meus queridos, aqui fala dos macedônios, a disposição em trabalhar, em sustentar a obra de Deus. Para sustentar a obra de Deus, para sustentar ministros, como nós sustentamos, nós precisamos ter o nosso trabalho. E o nosso trabalho não é menos digno do que o trabalho do ministro. E aí tem muitas pessoas achando que está acima porque ele exerce liderança na igreja. Mas e o meu trabalho? Que com ele eu contribuo para o crescimento da obra de Deus. É menos digno? Então é por isso que nós precisamos entender o trabalho na igreja e o trabalho que desempenhamos. Então, aqui diz que na parábola dos talentos, logo que eles receberam, já começaram a agir, quer dizer, já começaram a colocar a sua inteligência, o seu dom de negociar em ação. Está escrito dessa forma, o que muito colheu não teve demais, lá os macedônios, e o que pouco não teve de menos, quer dizer, havia, irmãos, uma união entre os irmãos, e isso deve haver. Nós não podemos ter irmãos passando fome hoje nas nossas igrejas. Nós temos que cuidar. E vai depender de quem? Da liderança trazer estas causas, se assim houver. O talento diz que a um ele deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Nós precisamos, meus queridos, trabalhar também nas nossas famílias
para que nós possamos trabalhar a inteligência de nossos filhos, para que eles possam administrar coisas maiores. Mas nós deixamos nossos filhos envolvidos com muitas e muitas coisas e não ajudamos eles no desenvolver do conhecimento. E depois, quando mandamos nossos filhos para o mercado de trabalho, em todo lugar é rejeitado. Ele apresenta um currículo, mas nem um currículo ele sabe fazer. Então, capacidade também se desenvolve. Deus quer que nós desenvolvemos a nossa inteligência. Nós não somos robotizados, como muitas lideranças pregam. O homem, ele será salvo pelo conhecimento da palavra que o liberta, para que ele proceda conforme a palavra de Deus. E desenvolvendo a inteligência, Deus vai se agradar de você e o Espírito Santo vai fazer com que você conheça muito e muito mais. Vai fazer lembrar de tudo. Mas de tudo o quê? De tudo que você aprendeu, meu querido. Você não lê a Bíblia e quer pregar, quer ensinar, e aí, mas o Espírito Santo não me deu palavra. Rapaz, a Bíblia diz que o Espírito Santo fará lembrar. Então, receberam 2, granjeou também outros 2. Receberam 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Quer dizer, grandes empreendedores. E aí nós não devemos confundir com as pessoas com ganância mundana, mas nós temos que ser pessoas como árvore plantada junto do ribeiro, e que dá o fruto na estação própria, as folhas não caem. Por quê? Porque nós temos um povo abençoado, mas nós temos que desenvolver trabalho com competência. Aqui Jesus mostra verdadeiros empreendedores. Você não consegue multiplicar nada, meu querido. Acorda enquanto é tempo. Talvez tenha sofrimento. Enquanto outros estão andando de carro, você está andando a pé. Enquanto outros têm casa para morar, você está pagando aluguel. Onde está o erro? Talvez possa ser que você não é empreendedor, e nesses talentos você tem que ver quantos talentos você receberia de Jesus. Você receberia 5, 2 ou 1 talento, cada um dentro da sua capacidade. Deus não investe nas pessoas que não têm capacidade. Deus não gosta de mim. Todo mundo faz isso, todo mundo faz, mas Deus não gosta de mim. E o talento é adquirido, meus queridos. Você adquire o talento porque você tem talento. Então o Senhor tem prazer. Quem de nós daria uma propriedade para alguém que não tem talento administrar? E você acha que porque Deus é bom, Deus vai dar para você. Se você não acordar, você vai continuar nessa situação. Mas o que receberá um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Preguiçoso, não põe mente para funcionar. Pensa, meus queridos, raciocínio. Eu tenho visto em muitas tragédias, muitas pessoas têm morrido, têm perdido a vida. Por que perderam a vida? Porque não raciocinaram, a saída estava bem ali, mas não pensaram direito. Objetivo da terceira parte da lição, 1 a 3, mostrar os princípios bíblicos do serviço cristão. Então agora nós vamos estar mostrando os princípios. A verdade prática, lembra como ela diz? A vida cristã só faz sentido neste mundo quando servimos a Deus e ao próximo em perfeito amor. Então, nós podemos lembrar, essa é uma verdade prática que eu estou aplicando aqui para os irmãos. Nós podemos lembrar que depois que Jesus lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse: entendeu o que vos tenho feito? Olha Jesus trabalhando, meus queridos. Trabalhando e dando-nos uma aula de amor. 3 princípios bíblicos do serviço cristão. Como em todos os aspectos da vida do discípulo de Cristo, também no serviço cristão precisamos agir de acordo com os princípios bíblicos. Jesus trabalhou, mas demonstrando amor. Não basta boa vontade ou recursos materiais e financeiros, não basta isso. São importantes, porém, não substituir os princípios da palavra de Deus. Afinal, é necessário que seja feito com ordem e decência, com reverência e piedade. Nesse tópico, destacaremos alguns princípios bíblicos. 1. Nossa atuação não deve ser um esforço para a salvação. Meus queridos, nossa atuação é porque nós somos salvos. Nossa atuação é porque nós servimos a Jesus, porque nós amamos a Jesus. Não é porque nós queremos alcançar aquilo. Nós já alcançamos a salvação, nós já alcançamos o novo nascimento, nova criatura, e agora nosso serviço, nosso esforço é porque nós compreendemos a obra de Deus. Ambientes. O grande líder hoje é aquele que tem atitude para se ajustar ao ambiente. Desenvolver trabalhos servindo ao Senhor.
O serviço cristão não deve ser isolado, independente ou incoerente com Deus. Não deve ser isolado. É um dom, é uma dádiva que nós recebemos de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, meus queridos, não é pelo meu esforço que eu vou encontrar salvação. Então, por isso que o meu trabalho na igreja tem que ser um trabalho por dedicação, por amor. Meu trabalho não deve me impedir de desfrutar a melhor parte. Deve ser um serviço como consequência de pertencer ao Senhor. Não sirvo para pertencer, sirvo porque pertence. Guarda bem isso aí. Não sirvo para pertencer, sirvo porque pertence a Deus. Nada substitui a orientação bíblica, mesmo que se tenha em vista um fim proveitoso. Mesmo que é interessante, mesmo que a oferta é grande, mas não é importante. O mais importante é estar baseado na palavra de Deus. 3.2, exemplos dos Tessalonicenses. O texto bíblico de 1 Tessalonicenses 1:9 diz que os discípulos da cidade de Tessalônica se converteram a Deus. Eles serviam a Deus mesmo num contexto de muita tribulação. Fica dizendo, é fácil ser crente. Não é fácil não, meus queridos. Você tem que estar preparado para enfrentar a adversidade. Não vai conseguir, você precisa imitar. Paulo passou por várias tribulações, mas venceu. As circunstâncias ao nosso redor não nos impedem de realizar o serviço cristão. Atos 8:4. Andavam dispersos por causa da perseguição. Eles não deixavam de anunciar a palavra. Será que nós estamos preparados como estavam os primeiros cristãos? A esperança do salvo na realidade da ressurreição e do arrebatamento deve motivá-lo a se dedicar ao serviço cristão. Meus irmãos, há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, aquele povo estava motivado pelo arrebatamento, pela volta de Cristo e entregar as suas vidas. E nós como estamos? Estamos na expectativa da volta de Jesus. Então devemos aproveitar a nos envolvermos na obra do Senhor. Precisamos estar envolvidos, seja no trabalho. Quando nós falamos envolver, a pessoa entende, na igreja. Na igreja não é, meus queridos. É que tudo que nós façamos para glorificar a Deus. Nós estejamos envolvidos no trabalho, envolvidos na igreja. Que o fruto do nosso trabalho seja para a glória de Deus. 3.3. Aproveitando as oportunidades. Encontramos na palavra de Deus exortações para não desprezarmos o dom e para despertarmos o dom de Deus em nós. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo, manter viva a chama do dom de Deus. O Senhor concede o dom, porém nós precisamos usá-los e desenvolvê-los. Foi o que eu falei. Os dons de Deus, nós precisamos desenvolver eles. Senão, não será tomado. É como um talento. Nós não podemos enterrar. Às vezes as pessoas perguntam, o que são dons espirituais? São habilidades especiais concedidas pelo Espírito Santo a cada crente, segundo a graça de Deus, para serem usados na edificação mútua, visando o bem comum do corpo de Cristo. Então, meus queridos, os dons, tudo que Deus nos deu é para edificação. Há tantas atividades numa igreja local a serem executadas. Onde estão os trabalhadores? Às vezes há essas perguntas, há tantas atividades. Mas eu sempre passo para os ministros. Ministros, vocês têm que orientar as pessoas. Às vezes tem muitas pessoas que querem trabalhar, vai fazer uma coisa, lá vem o ciúme daquele que está ministrando. Não consegue compreender a grandeza das coisas de Deus. Mas que Deus abençoe a cada um. Conclusão. O serviço cristão é oportunidade para o discípulo de Cristo expressar gratidão a Deus por ter sido alcançado pela obra divina da redenção. Não é pagamento ou compensação, mas atitude de amor, reconhecimento, consagração e gratidão por tudo que Deus tem feito e concedido aos seus. Meus queridos, chegamos ao final da nossa lição. Quero convidar você para a próxima aula, para a próxima escola dominical virtual. Em nome de Jesus, até lá, na paz do Senhor. Amém.